Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason Isidio aqui novamente para mais um episódio do nosso Vem Cienciar. E hoje, pessoal, estou aqui sozinho com vocês, né? O professor Marquinhos está aí numa jornada de várias aulas a serem dadas, a serem cumpridas no presente dia. Então, infelizmente, hoje não tenho aqui aquela super participação do Marquinhos, né, para animar o nosso episódio aqui com perguntas muito interessantes e sempre trazer aquele toque de bom humor que ele faz com maestria. Nós também não temos um convidado específico para esse episódio hoje, então sou somente eu mesmo. Eu já vou anunciar para vocês aqui que o tema, então, é mais um daqueles tantos que vocês nos pedem nos comentários, seja lá no direct, no Instagram, na postagem de alguma publicação que a gente faz, ou mesmo no nosso YouTube. Né? O tema, então, é mutação, ou as mutações. Mas antes de eu entrar, então, nesse tema com vocês, pessoal, só vou deixar um recadinho aqui, porque recentemente nós fizemos um episódio com o professor Paulo Simões, e a gente prometeu naquele episódio que ia sortear um livro dele, né? E ele estava lançando recentemente. Um livro bem interessante, falando ali sobre o antropoceno, e a gente fez esse sorteio alguns dias atrás, né, divulgamos no nosso Instagram e no nosso YouTube o ganhador, e até o presente momento o ganhador não entrou em contato conosco, né? Então, por favor, vocês que nos escutam, deem uma corridinha no Instagram, deem uma corridinha lá no nosso YouTube, tem inclusive o sorteio, né, foi feito por uma live ao vivo, eu e o Marquinhos, então ele está ali no nosso canal do YouTube, para quem quiser conferir. E assim, se passar aí mais um bom tempo, o ganhador do livro não aparecer, a gente vai acabar sorteando de novo, né? Então, fiquem atentos em relação a isso. Divulgando aqui para vocês que estão escutando esse episódio, o ganhador foi o Lucas Costa, ou, como ele é conhecido no YouTube, @lucascosta101. Pois bem, pessoal, então, falando aqui para vocês sobre a mutação ou as mutações, primeiro eu acho que como a gente sempre segue aqui a nossa linha de raciocínio, vamos fazer então, primeiramente, uma definição base do que seriam as mutações. Certamente quando a gente fala nesse tema, o imaginário aí, muito capitaneado pelos filmes de Hollywood, acaba vindo na cabeça de vocês todos, ou mesmo, né, o pessoal que gosta mais aí dos comics, ou seja, os super-heróis, né, os mutantes, aqueles caras que têm alguma diferença em relação à população humana normal, né, eles têm algum superpoder, alguma super habilidade. Eu sempre comento para os meus estudantes em aula, como eu sou mais antiguinho, eu lembro lá das histórias dos super-heróis mais antigos. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, inclusive tem um filme mostrando a ideia de que o Homem-Aranha foi picado lá por uma aranha geneticamente modificada, enfim, que acabou, então, causando uma mutação nele. Essa mutação fez com que ele adquirisse, então, superpoderes aí de jogar teia, de ter supervisão, super sentidos, né? E aí ele virou o super-herói. Pessoal que gosta de X-Men, de outros filmes ou seriados, já está, obviamente, habituado com várias outras histórias, até muito mais modernas, mais interessantes, talvez, do que essa propriamente do Homem-Aranha. Mas as mutações, pessoal, elas não necessariamente nos farão super-heróis, pessoas com superpoderes, com super habilidades. Eu sempre falo para os meus estudantes que a definição mais clássica, mais básica de mutação é uma mudança lá no nosso DNA, por exemplo. Então, relembrando vocês todos aqui, cada uma das nossas células tem o DNAzinho nosso contido lá dentro do núcleo, né? E nós recebemos esse DNAzinho, então metade do nosso pai e a outra metade da nossa mãe. E enquanto nós estivermos vivos, esse DNA fará parte de todas as nossas células. Todas não, mas vocês sabem aqui que eu gosto de generalizar, às vezes, para ficar o episódio um pouquinho mais palpável, um pouquinho mais tranquilo. Então, se agora vocês já sabem que a definição de mutação é simplesmente uma mudança no nosso DNA, por que às vezes ela pode causar os superpoderes, originar superhabilidades em nós, ou às vezes ela simplesmente não faz isso? E pelo contrário, ela pode até nos prejudicar, causar algumas doenças, alguns problemas,
ou os cânceres, que são tão falados aí, que são tão perigosos, né, que tomam a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, também são causados por mutações. Pois bem, pessoal, essa mudança que ocorre lá no DNA, ela não está preocupada em fazer algo bom ou algo ruim. Ou seja, a mutação é simplesmente uma mudança no DNA. Quem vai dizer se isso é bom ou ruim somos nós. Somos o ser humano altamente complexo, formado por trilhões de células, um montão de células diferentes. Nós que damos essa qualidade de que se aquela mutação é boa ou é ruim. Porque, na teoria, qualquer parte do nosso DNA pode mudar, ou seja, pode mutar. Entretanto, se essas mudanças acontecerem dentro de um gene, nós chamamos essas mutações, essas mudanças, de mutações gênicas. Se essas mutações acontecem fora do gene, normalmente alguns autores vão chamar essas mutações de mutações neutras. E ainda teria uma terceira categoria que alguns autores postulam, que seriam as mutações cromossômicas, aquelas mais grosseiras, que envolvem mudança de muitas bases de DNA. Ok, então eu entendi que a mutação pode ocorrer em qualquer lugar do DNA, ou seja, dentro de um gene, fora de um gene, ou ser uma mudança muito grosseira lá no momento da divisão celular, onde nós temos cromossomos. Mas, quer dizer, se uma mutação é num gene, ela é boa, ela é ruim? Não necessariamente. Por quê? Obviamente, as mutações nos genes tendem a ser um pouquinho mais perigosas, porque elas podem alterar a sequência do nosso gene e, consequentemente, alterar os nossos RNAs e talvez até modificar as nossas proteínas. E com proteínas diferentes, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de falar da cidade celular, né, de ver uma célula como uma cidade. Pois bem, as proteínas são os trabalhadores dessa cidade celular. E se a gente tem, então, proteínas diferentes, proteínas mutantes, a lógica, o funcionamento da cidade vai ser modificado completamente. Essa modificação, ela vai ser bom ou ruim? Depende, de novo. Nós, seres humanos, vamos dar essa qualificação, essa qualidade. Olha, essa mutação aqui gerou proteína completamente diferente e agora aquele ser humano lá está com algum determinado problema, alguma doença, não está funcionando muito bem, sei lá, algo nesse sentido. Opa, então essa aqui é uma mutação considerada ruim, uma alteração no DNA que temos que tentar evitar que outros seres humanos tenham, porque eles vão apresentar esse mesmo problema que esse indivíduo aqui que teve a mutação está apresentando. Ou uma alteração, uma mutação dentro de um gene que, porventura, aí sim cria uma vantagem adaptativa para aquele determinado indivíduo, ou seja, esse indivíduo, de repente, cresça melhor, cresça mais rápido, deixe mais descendentes. Essa mutação, então, ela tendeu a aumentar a adaptação daquele indivíduo ao ambiente específico e ela foi selecionada como vantajosa, né? Se ele deixou vários aqui descendentes, agora que tem esse mesmo DNA mutante dele, esses descendentes também vão ter a tendência de se adaptar melhor ao ambiente, ou seja, então nós nomearemos aquela mutação como benéfica, boa. Eu costumo contar em sala de aula o exemplo da cor dos olhos. Então, a espécie humana surge ali na África, ela sai migrando, né, para outros continentes, e em algum determinado momento, alguma pessoa sofre mutações gênicas em algumas proteínas que dão origem à cor dos nossos olhos. Imaginem vocês vivendo naquela época e, de repente, o ser humano, né, olhos escuros e castanhos, enfim, e aí aparece lá num determinado momento um cara com um olho azul, totalmente diferente, provavelmente chamou muita atenção das pessoas e provavelmente deixou também descendentes, porque essa mutação ela se espalhou pela nossa espécie, ou seja, ela configurou algum tipo de vantagem adaptativa, ter a cor dos olhos diferente. Por outro lado, se naquele momento existisse um ambiente diferente, né, por exemplo, uma doutrina religiosa ou algo assim que visse uma pessoa com cor do olho azul ou verde, ou seja, uma cor diferente do que era o normal, natural, essa doutrina dissesse, não, aquilo ali é uma pessoa do mal, uma pessoa demoníaca, ou seja, a mesma mutação que foi considerada benéfica, que ajudou aquele
serzinho a deixar mais descendentes. Nesse outro caso, por causa da doutrina, provavelmente ele não teria um sucesso adaptativo muito bom, né? Talvez ele fosse até limado, aí, ceivado da sociedade e não conseguisse deixar descendente algum. Então, tudo depende. O DNA, pessoal, é só o DNA dentro da célula de vocês e ele vai mudar aleatoriamente. Se ele mudar dentro de uma sequência gênica, ele poderá causar uma alteração na proteína. Se ele alterar a proteína para algo que a gente considera bom, legal, que confere alguma vantagem adaptativa para aquele serzinho, então essa mutação será considerada boa. Por outro lado, ela poderá ser considerada muito ruim, então se ela prejudicar aquele serzinho. E, obviamente, dentro da genética médica, nós fazemos muita pesquisa buscando variações de genes mutantes, que causam alterações proteicas e celulares muito ruins e que levam a doenças, como eu citei anteriormente, por exemplo, os câncer, né? Eles são aí doenças causadas por acúmulos de mutações gênicas, ou seja, várias, uma raramente, né? Mas normalmente o mais comum é que várias mutações aconteçam em diferentes genes para que aí a gente desenvolva um determinado tipo de câncer. É muito importante também, pessoal, prestar bem atenção nessa historinha que eu comentei aqui da cor dos olhos, porque nós temos que diferenciar o local onde essas mutações ocorrem. Ou seja, vamos pensar em mim agora, né? Eu sou um ser já de vários anos de idade, com trilhões de células, eu sou completamente formado. Se porventura eu vou agora no verão, aqui em Floripa, na praia, e não passo um protetor solar adequadamente, e eu fico ali num horário, né, entre 10 e 4 da tarde, ali eu me exponho a uma radiação UVA, UVB elevadíssima, não façam isso, por favor. Eu estou me arriscando, eu estou ali podendo, né, quebrar o DNA de algumas células minhas, epiteliais aqui da pele, ou seja, sofrer algumas mutações. Pois bem, se isso acontecer, pessoal, eu tenho, e vocês todos aí, jovenzinhos que nos escutam, vocês também têm um sistema de reparo, que são proteínas que trabalham lá dentro do núcleo de vocês para corrigir as mutações de vocês. Então vejam que legal. A gente está aqui vivendo, de repente sofre uma mutação aleatória por alguma coisa que a gente faz aqui na nossa vida, entra em contato aí com uma radiação muito forte, tipo UVA, UVB do Sol, ou faz muito raio-x, ou raio gama, ou de repente usa medicamentos em dose elevada incorretamente, abusa de drogas, enfim, come muito ultraprocessado, né? Entra em contato com muito agrotóxico, enfim, todas essas coisas elas podem quebrar DNA, mudar DNA. Mas a gente tem um sistema de reparo que funciona muito melhor em vocês, que são mais jovenzinhos do que em mim, né, que estão sempre lá vasculhando o nosso DNA e corrigindo o nosso DNA para ele ficar todo certinho, para não ter mutação. Mas, se o sistema de reparo falhar, eu ainda tenho um segundo mecanismo de proteção, que é, por exemplo, né, me queimei lá na praia e tal, o sistema de reparo não conseguiu reparar o DNA das minhas células da pele, então elas vão ser conduzidas para uma morte celular programada, ou seja, uma apoptose. E aí, beleza, elas vão morrer, elas vão deixar de existir, então aquela mutação sumiu junto com elas, e o meu braço ali vai ser recuperado, a minha pele vai ser recuperado por outras células normais, bonitinhas, que não têm a mutação, e eu vou seguir vivendo em frente. Caso agora esse sistema, né, de apoptose, de morte celular programada, ele falhe, as células mutantes vão permanecer, vão deixar filhotinhas que também são mutantes, e aí eu poderei ter, por exemplo, um câncer na pele, um câncer de pele, no meu epitélio. Mas veja, ele é passível de ser tratado, eu não vou instantaneamente deixar de existir. Agora vejam o quão diferente seria se eu sofresse mutações quando eu era umas pouquinhas células lá dentro da barriguinha da minha mãe. Ou seja, minha mãe engravidou do meu pai, né, ela doou um ócito, meu pai doou o espermatozoide, o DNA dessas duas células se juntou, formando uma célula ovo, ou zigoto. Esse zigoto começou a se dividir em 2, em 4, em 8, em 16, em 32 células e assim por diante. Imagina se quando eu era lá 64 células, 128 células, uma delas sofreu uma mutação, porque a minha mãe, de repente, não estava se cuidando muito bem, estava tomando álcool, estava fumando, estava fazendo algumas outras coisas durante o período de gravidez.
essa célula mutante, ela vai deixar filhotinhas e ela vai formar grande parte do meu corpo, né? Porque eu era apenas lá 128 células. Uma delas mudou, ela vai se dividir em 2, em 4, em 8, em 16, 32 e assim por diante. Então eu vou ter aquela mutação se espalhando por todo o meu organismo. Isso poderá fazer com que eu não me desenvolva corretamente e eu sofra um aborto espontâneo lá dentro da barriguinha da minha mãe. Ou talvez eu não seja, né, naturalmente abortado, porém eu terei uma mutação presente em várias das minhas células, que poderá me prejudicar ao longo da minha vida. Eu poderei não ter um desenvolvimento correto. Então, temos que cuidar muito bem, vocês mulheres têm que ser muito bem cuidadas durante a gravidez, não só durante a gravidez, mas especialmente durante a gravidez, né? Então, sempre tentar ter um aporte energético correto, se alimentando bem, evitando contato com drogas, seja álcool, cigarro, medicamentos, tem que avaliar muito bem se é possível estar tomando aquele medicamento num período de gravidez, tem que fazer lá a suplementação com ácido fólico, enfim, não é a minha especialidade, né? Porém, sabendo a respeito das mutações, nós temos que cuidar para que aquele serzinho que está sendo gerado na barriguinha de vocês tenha adequadamente as suas divisões celulares, ou seja, ele não contraia uma mutação ali naquele momento, porque isso ele poderá levar para toda a vida dele. Então, vejam, uma mutação que ocorre agora no meu braço, ela é muito menos perigosa do que uma mutação que, porventura, ocorreu lá no desenvolvimento da pessoa que está nascendo dentro da barriguinha da mãe dele. Aquela mutação, ela poderá ter um impacto muito mais significativo na vida daquele serzinho. E a gente ainda tem um outro tipo de mutação que é bastante estudada, que é a mutação nas células germinativas. Então, por exemplo, eu, como células germinativas, eu produzo espermatozoides. Vocês, mulheres, como células germinativas, vocês têm oócitos. Se por um acaso eu produzir um espermatozoide que seja mutante, que tenha uma mutação, e esse espermatozoide fecundar um oócito, pois bem, eu estou ajudando a formar um serzinho agora mutante, que tem aquela mutação que surgiu na minha célula germinativa. Isso é um pouco que explica uma dúvida que já nos perguntaram em algum outro episódio, que eu não me recordo agora exatamente qual, por que que as pessoas, quando vão ficando mais velhas, a gravidez vai ficando mais de risco, a reprodução vai ficando mais difícil? Bom, tem várias questões a serem abordadas para responder essa pergunta aqui, pessoal, mas hoje, nesse episódio, um dos porquês que eu estou colocando aqui para vocês são as mutações. Conforme eu vou envelhecendo mais, os meus espermatozoides eles vão ficando com maior quantidade de mutações também. Não só problemas de motilidade, enfim, espermatozoide sem cauda e que nada meio errado e coisas nesse sentido, né? E todos os outros problemas que eu não vou entrar em detalhe aqui né, de aparelho reprodutor. Mas as mutações em si, ou seja, meu espermatozoide está ali nadando bem, mas ele contém um DNA que já tem mutações, né, que vai prejudicar o desenvolvimento daquele serzinho desde a primeira célula dele. Então vejam que isso é bastante complexo. Então fiquem sempre atentos quando vocês forem falar de mutações, o pessoal aí que estuda, que precisa saber desses conceitos, lembrem-se que uma coisa é acontecer no indivíduo formado, outra coisa é acontecer no indivíduo que está em formação, e outra coisa pior ainda é o indivíduo já desde a sua primeira célula receber uma informação errada, uma informação mutante. Né? Ou seja, eu, no caso, não me cuidei, não tive uma saúde muito boa, e aí a minha célula germinativa era mutante, né, e juntou lá com a célula germinativa da mãe para fazer um serzinho que já vai apresentar essa mutação. Infelizmente, ele pode levar ao azar de a célula germinativa da mãe também ter a mesma mutação, e aí as coisas podem ficar bastante graves dependendo do gene que a gente estiver falando. Então, vocês do ensino médio, ou o pessoal que já passou pelo ensino médio, aí o antigo segundo grau, para denunciar a idade, né, falar segundo grau, vocês estudaram lá certamente o famoso azinho, em casos de albinismo, ou de outros problemas que porventura eram utilizados pelos professores de vocês lá na genética do ensino médio, para representar quando aquele indivíduo que está sendo formado
recebe 2 alelos modificados, 2 alelos mutantes dos seus progenitores, do pai e da mãe. Aí ele realmente apresenta um problema numa proteína que pode comprometer algumas funções dele. O que é interessante mencionar também, pessoal, é que na evolução, dentro das ciências biológicas, nós consideramos as mutações como a principal fonte geradora de variabilidade. Ah, sim, claro, professor, já entendi. Você está falando de variabilidade aí o tempo todo. Você está dizendo que um subtipo de uma mutação pode ocorrer dentro de um gene, isso pode mudar uma proteína, essa proteína pode fazer bem ou mal. Mas por que mutações, mesmo dentro de genes, não necessariamente irão alterar as nossas proteínas? Pois bem, para explicar isso, talvez vocês tenham que voltar aqui no episódio onde a gente falou da síntese proteica, da síntese das nossas proteínas, e entender que o nosso código genético ele é degenerado. Ou seja, de cada 3 letrinhas de DNA que significam um aminoácido, se eu tiver uma mutação em uma dessas letrinhas, não necessariamente essa mudança no DNA que vai mudar o RNA mudará o aminoácido a ser incorporado na síntese proteica. Porque alguns aminoácidos são feitos por mais do que uma única trinca. Por exemplo, a arginina. A arginina, que é um aminoácido que está presente nas nossas proteínas, ela é codificada lá na síntese proteica por mais de uma trinca. Então, uma informação no RNA mensageiro de CGU, CGA, CGC ou CGG, todas essas trincas significarão o mesmo aminoácido, a arginina. Ou seja, se essa terceira posição da trinca for U, A, C ou G, tanto faz. É uma mutação que gerou coisas diferentes, porém, lá no processo de produção proteica, devido ao código genético ser degenerado, todas essas trincas significarão o mesmo aminoácido. E, pessoal, a sequência de aminoácidos de uma cadeia polipeptídica que depois dá origem às nossas proteínas é fundamental, porque as proteínas fazem o papel delas baseado no dobramento que elas sofrem, no dobramento tridimensional, porque assim ela consegue interagir com outra proteína, assim ela consegue acelerar uma determinada reação química, assim ela capta alguma determinada molécula, assim ela tem um sítio de ligação. Se ela se dobrar diferente, ela pode não fazer aquele papel, ou ela faz o papel pior, ou faz o papel melhor em alguns raros casos. Mas esse dobramento das proteínas, ele é baseado nas ligações químicas ou nas interações químicas provenientes dos aminoácidos da sequência dessa proteína. Então vejam que mágico que é. Para a proteína ser um trabalhador lá na cidade celular, ela precisa se dobrar num determinado formato. Para ela dobrar nesse determinado formato, ela precisa sempre ter a mesma sequência de aminoácidos. Para ela ter sempre a mesma sequência de aminoácidos, ela deveria ter sempre a mesma sequência de RNA mensageiro. Para ela ter sempre a mesma sequência de RNA mensageiro, o DNA deveria ser sempre o mesmo. Então, a gente falou aqui rapidamente nesse episódio com vocês do dogma central da biologia molecular, ou da genética molecular, que é o DNA originando RNA e o RNA originando proteínas. Qualquer falha nesse processo, lá na cadeia inicial do processo, ou seja, qualquer mudança no DNA, poderá, então, se mudar para uma trinca muito diferente, mudar a sequência de aminoácidos da proteína. E aí muda o dobramento dela. Mudando o dobramento dela, talvez ela não faça o papel correto. Se ela não fizer o papel correto, talvez tenhamos um problema muito grande aqui a ser resolvido. E para finalizar esse episódio, pessoal, só queria chamar a atenção, então, aqui de vocês que estão nos ouvindo, porque quando nós falamos em mutações, tem 2 grandes categorias que nós podemos dividir elas em relação às suas causas. São as mutações espontâneas, que o pessoal sempre brinca, olha, respirar, tomar água, estar vivo, necessariamente é ter mutações no DNA. Não tem jeito, é um dos custos de estar vivo. Porém, existe a outra grande categoria que é chamada de mutações induzidas. E essa categoria, sim, vocês têm como evitar, vocês têm como se cuidar. Então, procure ter uma alimentação o mais natural possível, procure fazer exercício físico, procure não se estressar tanto.
procure ter um sono de regularidade boa, tente evitar produtos ultraprocessados. Hoje, infelizmente, nós vamos nos supermercados e tem lá uma seção de frutas e o resto é quase tudo ultraprocessado. Se vocês pegarem o rótulo ali, vocês vão ver estabilizantes, aromatizantes, acidulantes e mais não sei o que. São substâncias que já estão na literatura, alguns subtipos dessas categorias todas já estão na literatura como substâncias que mudam o nosso DNA, que alteram o nosso DNA, que causam mutações. Então, essas mutações são induzidas por um processo de alimentação nosso, não é uma coisa completamente espontânea, né? Essas bases podem entrar no nosso DNA, podem alterar o nosso DNA, podem intercalar no nosso DNA, enfim, problemas específicos aqui que não é o objetivo do episódio tratar hoje. Da mesma maneira, os agrotóxicos. O Brasil, nós já falamos isso aqui em outro episódio, onde a gente recebeu o Breno, inclusive a Aline também. Nós temos no presente momento no Brasil agrotóxicos altamente perigosos que estão em todos os lugares, inclusive na nossa água de beber. Então, precisamos pressionar os nossos governantes, os políticos, para que revejam essas permissões, né, retirem de comercialização aqui no Brasil esses agrotóxicos que porventura farão muito mal para nós que já somos seres formados, mas também provavelmente para aqueles serzinhos que estão nascendo agora, que estão em desenvolvimento no presente momento agora. Certo, galera? Então, se vocês gostaram dessa temática das mutações ou realmente se ficou alguma dúvida extra que eu porventura acabei não respondendo nesse episódio, nós podemos gravar outro com a maior tranquilidade. Podemos falar aqui para vocês das mutações silenciosas, das conservativas, das não conservativas, das indels, inserções, deleções, as mutações cromossômicas que geram alteração de número ou de estrutura de DNA. Podemos dar exemplos aqui em relação à parte mais evolutiva, que eu sei que vários de vocês gostam, pessoal mais jovem, pessoal mais estudado, mais vivido, adora sempre estar falando sobre evolução, seleção das espécies, melhoramento genético. A gente pode conversar aqui sobre vários desses temas, eu mesmo gosto bastante deles, né? Trabalho um pouquinho, inclusive, quem me conhece sabe, com essa questão dos agrotóxicos, dos danos que eles podem causar aqui em determinados serzinhos. Enfim, tema para falar, para bater papo, para conversar aqui, é o que não falta. É só vocês pedirem nas nossas redes sociais que a gente sempre está trazendo aí conteúdo de uma maneira simples e que sane as dúvidas aí de vocês. O ano já vai se aproximando do final, nós temos mais alguns episódios aqui, algumas cartas na manga para gravar, espero que já no próximo, junto com o Marquinhos, mas 2025 é logo ali, então a gente já precisa começar aí a construir a pauta para o ano que vem e vocês são sempre bem-vindos para nos ajudar nesse processo aí. Certo, galera? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Estava com saudade aqui de fazer uma gravaçãozinha, a vida anda bastante corrida para o Marquinhos e para mim, temos várias outras prioridades aqui no momento para resolver, mas a gente não esquece de vocês não, é sempre um prazer, né, nos feriados, nas noites ou nos fins de semana, estar aqui gravando e batendo um papo com vocês todos. Um grande abraço e até o próximo episódio.